Olá pessoal, bom dia. Vamos a uma aula de anatomia. Então vamos entender sobre planos. Eu sou Cláudio Ribeiro, professor de Educação Física do Colégio Vitorino. Vamos entender hoje sobre planos, eixos e movimento, certo? Então eu fiz uma tabelazinha aqui que fica bem fácil e vou mostrar para vocês como é simples a gente identificar cada plano e cada movimento que o mesmo utiliza, certo? Então, como nós já vimos em algumas aulas nossas, então vamos só recapitular para vocês entenderem melhor. Plano, nós vamos ter um plano sagital, o plano frontal ou coronal e o plano transverso. Vamos entender como cada um funciona. Vamos lá. Aqui, ó. Plano sagital. Ele vai ter um corte crânio-caudal, aonde ele vai dividir o corpo em dois lados. Um lado direito e um lado esquerdo. Ok? Plano frontal ou coronal. Então nós vamos ter um corte crânio-caudal, aonde ele vai dividir o corpo em anterior e posterior. E o plano transverso é um corte horizontal, aonde vai dividir o corpo em superior e inferior, certo? Então, cada eixo de um plano vai também receber um nome. Então, ó, já que o plano sagital divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, então aqui nós vamos ter um eixo látero-lateral, certo? Porque o eixo ele vai entrar na lateral desse corte para fazer esse movimento. Vamos já entender isso na prática. O plano frontal ou coronal, ele vai ter um corte crânio-caudal e aqui nós vamos ter um eixo que vai entrar justamente nesse corte. Então aqui nós vamos ter o eixo antero-posterior, ok? E o plano transverso é um corte horizontal, onde vai dividir o corpo em superior e inferior. Então aqui nós vamos ter o eixo entrando justamente nesse corte, aonde aqui nós vamos ter o eixo longitudinal. Cada eixo desse, ele vai ter um movimento. Então vamos aprender desde o primeiro plano. Vamos lá. Bem simples, bem prático. Uma caixinha. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Plano sagital. Então, o plano sagital, nós já sabemos que ele divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, qual o movimento que esse eixo látero-lateral vai fazer no plano sagital? Então, já que ele divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, então ele vai entrar bem aqui, ó. Dividiu. Vai ser feito o corte crânio-caudal. Dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então aqui vai entrar o eixo. E qual o movimento que o mesmo fará? Olha só. Flexão e extensão. Flexão e extensão. Vamos começar da maneira mais fácil e depois a gente vai aprimorando mais um pouco, certo? Então, vocês precisam saber do básico. Então, esse é o básico que a gente precisa entender. Plano sagital, eixo. Certo? Qual o eixo que está pegando aqui no plano sagital? Eixo látero-lateral. Qual o movimento que o mesmo utiliza? Flexão e extensão. Ok? Já no plano frontal ou coronal, nós vamos ter um corte. Aqui onde vai dividir em anterior e posterior. Então aqui nós vamos ter um corte crânio-caudal, onde vai dividir o corpo em anterior e posterior.
Dividindo. Então, o mesmo vai ter um eixo entrando nesse corte, aonde aqui nós vamos ter também um movimento. Então, qual é o movimento? Abdução e adução, certo? Abdução e adução, ok? No plano transverso, nós vamos ter um corte horizontal, onde nós vamos dividir em superior e inferior. Esse eixo nós vamos chamar de eixo longitudinal, certo? Então, partindo desse eixo longitudinal, nós temos aqui o corte, onde vai dividir em duas partes, superior e inferior. A partir desse corte, nós vamos ter o eixo, e esse eixo já inserido, ele vai fazer dois movimentos: rotação interna e rotação externa, ok? Então, esse é o básico que vocês precisam entender sobre planos, eixos e movimentos, certo? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Eita, pode tirar o chapéu não, o cabelo tá assanhado.